Olá galera, tudo bom? Professor Michael aqui com vocês hoje para conversarmos um pouquinho sobre o movimento circular e as suas características. Bom, turma, o próprio nome já fala, movimento circular. Então é um movimento onde uma partícula vai descrever uma trajetória circular. Turma, vamos supor que eu tenho então uma partícula e essa partícula descreve uma trajetória circular de raio R. Galera, se essa partícula descreve então uma trajetória circular de raio R, eu posso entender que o ΔS, o espaço percorrido dessa trajetória, vai ser 2πr ou uma fração de 2πr. Como assim, professor, uma fração de 2πr? Turma, se por um acaso essa partícula descrever metade da trajetória circular, então será 2πr dividido por 2. Se por um acaso essa trajetória descrever 1/4 da circunferência, então vai ser 2πr dividido por 4 e assim por diante. Tudo bem, turma? Então, dentro do movimento circular, nós podemos substituir o espaço percorrido que nós utilizamos lá no movimento uniforme por 2πr e a sua ou uma fração de 2πr. Só que tem uma diferença dentro do movimento circular quando nós falamos em tempo. Dentro do movimento circular nós temos o tempo tradicional, ok? Que seria o tempo que uma partícula leva para descrever alguma parte dessa trajetória. Mas nós temos o período, que é um conceito muito importante quando nós falamos em movimentos periódicos, movimentos repetitivos. O período é um tempo, só que o período é o tempo mínimo que uma partícula leva para completar um único evento. O período, ele é um tempo, só que o conceito de período é um pouquinho diferente. Tomem cuidado com isso. Então, período é o tempo mínimo, é o menor tempo que a partícula leva para promover um evento. E neste caso, um evento seria uma volta completa. Ok, turma? Então, se nós formos trabalhar com movimentos repetitivos, você concorda comigo que essa partícula ela pode descrever várias e várias voltas? Exemplo, um ventilador. Um dia muito quente, você vai lá, você liga o ventilador. Você concorda comigo que se você colocar o ventilador no mínimo que nós falamos, ele vai girar a hélice. Em 1 minuto, ele vai dar várias e várias e várias voltas. Se você simplesmente for lá e colocar ele no máximo, a velocidade dele vai aumentar, 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 aumentar. E o que vai acontecer, turma? Ele vai repetir essa volta várias e várias e várias e várias vezes. Então, a quantidade de voltas, a quantidade de repetições que ocorrem neste movimento é maior para a velocidade máxima. Então, quando nós trabalhamos com movimentos repetitivos, nós utilizamos um outro conceito para poder representar essas repetições, que nós definimos como frequência. Galera, a frequência nada mais é do que o número de eventos, então no caso do ventilador, o número de voltas por unidade de tempo. Só para vocês terem uma ideia do que seria frequência, eu poderia entender assim. Turma, quantas vezes vocês vão ao colégio por dia, obrigatoriamente? Normalmente é um período, então uma vez ao dia. Então, a sua frequência ir ao colégio é uma vez ao dia. Se eu estender isso durante a semana, de segunda a sexta, que normalmente os colégios funcionam de segunda a sexta, você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, 5 vezes por semana. Tá vendo? Isso é uma frequência. O número de eventos ir ao colégio por tempo, semana. O jornal, a Folha de São Paulo, por exemplo, é uma edição por dia. Então, isso é frequência, é o número de repetições. Beleza, turma? Então, galera, se eu sei que o número de repetições, deixa eu pegar o giz aqui, se eu sei que frequência é o número de eventos por tempo, olha que interessante. Se eu considerar aqui
uma única volta desta partícula, uma única volta. Você concorda comigo que o tempo referente a uma única volta, então eu estou considerando um evento, e esse único evento, ele leva um tempo. E o tempo para um único evento, nós definimos como período. Então, galera, o tempo para esse único evento é o T maiúsculo, que nós representamos como período. Então, a frequência nós podemos representar como 1 sobre o período. Galera, frequência no sistema internacional nós medimos em Hertz. Hertz nada mais é do que 1 sobre o segundo, beleza? Só que existem unidades usuais, por exemplo, o RPM. Nós também podemos utilizar o RPM. O que é o RPM? Rotações por minuto. Tudo bem? Então tomem cuidado com isso. E se eu precisar determinar aqui a velocidade dessa partícula? Galera, se essa partícula ela está descrevendo um movimento circular, ok? Em uma trajetória circular de raio R, então significa que essa partícula ela vai ocupar sempre a mesma posição. Ou seja, em qualquer ponto dessa trajetória, ela vai possuir sempre o mesmo valor de raio, ok? Então por isso que ela vai ocupar sempre a mesma posição, o mesmo ponto em relação ao centro da trajetória. Turma, lá no movimento uniforme, nós aprendemos que velocidade é ΔS sobre ΔT, beleza? Só que como a trajetória aqui é circular, então no lugar do meu ΔS eu vou substituir por quem, turma? Por 2πr, ok? Que é o valor do perímetro dessa circunferência. Gente, mas 2πr não é o valor referente a uma volta completa? Claro que é. Logo, o tempo referente a essa uma volta completa só pode ser o período. Então, galera, eu posso determinar a velocidade linear, que é a velocidade que depende do raio, ok? Depende em qual local da trajetória essa partícula está, como sendo 2πr dividido pelo período. Mas presta atenção. Frequência não é 1 sobre período? Então, ó, aqui quando não tem nada é 1. 1 sobre período é a frequência. Logo, eu posso também calcular a velocidade linear como sendo 2πrf. Galera, isso daqui é velocidade. Toda velocidade ela vai ter que ser medida no sistema internacional em metros por segundo, desde que essa frequência seja medida em Hertz. Tudo bem? Última coisinha aqui antes de eu trocar de lousa, galera. Sempre a velocidade linear, ela vai ser tangente à trajetória dessa circunferência. Tudo bem? Sempre a velocidade linear é tangente à trajetória dessa circunferência. Ok? Mais para frente nós vamos falar sobre as características vetoriais dessa velocidade. Turma, eu vou mudar de lousa e nós já voltamos. E aí, galera, voltando aqui para a segunda parte desses elementos básicos do movimento circular. Bom, na lousa passada, então, nós comentamos que a velocidade linear dessa partícula, que é a velocidade na qual ela depende da posição na trajetória, ou seja, do raio, eu posso determinar como sendo 2 vezes πrf, 2πrf, onde R é o raio da trajetória e F é a frequência medida em Hertz dentro do sistema internacional. Logo, eu tenho a velocidade em metros por segundo. Beleza? Agora nós temos um outro tipo de velocidade que nós utilizamos dentro desse movimento circular. Galera, essa partícula, ela pode ter sua velocidade determinada a partir da trajetória, como também, a partir do instante que essa partícula começa a descrever esse movimento circular, o raio, o ângulo dessa partícula também vai começar a variar ao longo do tempo. Então, por exemplo, se inicialmente a partícula está nessa posição e depois de um tempo ΔT, a partícula ela se encontra nesta posição da trajetória.
Em qualquer ponto dessa trajetória, a velocidade linear dela vai ser a mesma, porque o raio é o mesmo, tudo bem? Mas, nesse intervalo de tempo ΔT, houve uma variação do ângulo, que eu vou chamar aqui de ΔΦ. Então, se eu determinar uma velocidade a partir desse ângulo, se esse ângulo ele variou, eu posso fazer ângulo dividido por tempo. E nós temos o que nós chamamos de velocidade angular. A velocidade angular, que nós representamos por essa letra aqui, tá? O Wzinho, o ômega. Velocidade, eu calculo ΔS por ΔT. O que eu vou fazer aqui, galera? Bom, para diferenciar da velocidade linear, eu vou trocar por esse símbolo aqui. Tudo bem? Pelo Wzinho. No lugar do ΔS, como eu estou medindo ângulo, então eu vou substituir o ΔS por ΔΦ. Tudo bem? E no lugar do ΔT mesmo, porque afinal de contas velocidade é espaço por tempo, no caso ângulo por tempo. Então, turma, a velocidade angular eu posso determinar como sendo ΔΦ por ΔT. O quanto de ângulo variou por unidade de tempo. Essa velocidade linear, ela sempre vai ser medida em radianos por segundo. É a unidade que nós mais utilizamos dentro do movimento circular. Ai, professor, eu não lembro lá na matemática como que faz para converter em radianos. Turma, é simples. Π radianos equivale a 180 graus. 2 π radianos, 360 graus. Π sobre 2 radianos, 90 graus. Então é só fazer uma regrinha de 3. Se π radianos é 180, vamos supor, eu tenho um ângulo de 30. 30 graus, x radianos. Aí multiplica em cruz e eu faço a conversão de ângulos para radianos. Tudo bem? Só que, galera, olha que interessante. Se eu for fazer uma volta completa, qual é o ângulo de uma volta completa? Quanto esse ângulo vai ter que variar numa volta completa? Não é 2π? Então, se eu tiver aqui, ó, uma volta completa, no lugar do meu ΔΦ, eu posso substituir por 2π. E aí, uma volta completa, qual é o nome do tempo quando é uma volta completa? Não é período? Aí eu teria 2π dividido pelo período. 2π dividido por T maiúsculo. Tudo bem? Se eu tenho 2π dividido por período, e eu sei que 1 sobre período é a frequência, então eu posso calcular a velocidade angular como sendo 2πf. Tudo bem? Essa formulinha aqui é muito utilizada dentro do movimento circular. E olha que coisa interessante. 2πf. Olha aqui na velocidade linear. 2πf. Ué, essa fórmula não está aqui dentro desta fórmula? Se eu substituir esse 2πf pelo Wzinho, o que eu vou ter, turma? Ó, velocidade linear é o produto da velocidade angular vezes o raio. Gente, velocidade angular, radianos por segundo. O raio, metros. Tudo bem? No sistema internacional. Logo, a velocidade linear, metros por segundo. Galera, esses são os elementos básicos que nós temos para o movimento circular. Então, todo movimento circular eu posso ter duas velocidades diferentes. Eu tenho a velocidade linear, que é a velocidade que vai depender do raio dessa trajetória. Se a partícula ocupa em diferentes momentos raios diferentes, vai ter velocidades lineares diferentes, ok? A velocidade angular, ela não depende do raio, ela depende somente da variação do ângulo, ok? Temos a frequência, que é o número de eventos por tempo. E período é o tempo mínimo para completar uma volta completa. Ok, galera? Bom, daqui um pouquinho eu volto então com outro vídeo. E aí, galera? Bom, voltando aqui, ó, vou trazer dois exemplos clássicos de aplicação do movimento circular, ok? Um é o uso do relógio. Há uma confusão muito grande dos alunos quando é necessário determinar o período de cada ponteiro. Então, turma, lembrando, esse ponteiro aqui, ó, é o ponteiro das horas, esse daqui é o ponteiro dos minutos e esse daqui é o ponteiro dos segundos.
Galera, quando eu tenho que determinar o período de cada um desses ponteiros para poder calcular a frequência ou a velocidade linear de cada um desses ponteiros, é onde ocorre a maior confusão. Ó, prestem atenção, memorizem isso para que não tenha mais nenhum tipo de confusão. Galera, qual é o período que leva para o ponteiro dos segundos dar uma volta completa? Gente, o ponteiro dos segundos, para ele poder percorrer uma volta completa, ele vai levar 60 segundos. Porque a cada volta completa dele vai completar 1 minuto, ok? Então, o ponteiro dos minutos, para ele dar uma volta completa, ele leva 1 hora. 1 hora são 60 minutos. Ah, mas eu preciso calcular a frequência em Hertz, já que frequência é dado no sistema internacional 1 por segundo, então o período dos minutos em segundo é 3.600 segundos, beleza? E agora, o ponteiro das horas? Quanto tempo ele leva para poder dar uma volta completa? O ponteiro das horas, para ele poder levar uma volta completa, leva 12 horas. Então, um dia, tá? Para completar um dia, o relógio vai ter que dar aqui 2 voltas. Esse ponteiro das horas vai ter que completar exatamente 2 voltas completas, 2 períodos. Tudo bem? Galera, além do mais, eu pergunto para vocês, qual o período de rotação da Terra? Quanto tempo leva para a Terra dar uma volta completa? 24 horas. Tudo bem? Galera, um outro exemplo de aplicação é a transmissão de movimento. Quando eu tenho 2 engrenagens ligadas por uma correia, ok? Ou 2 catracas, 2 ou mais catracas, são aquelas engrenagens que possuem dentes, ok? A ideia é a mesma. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2 engrenagens, elas estão ligadas por uma correia, ok? Eu tenho uma engrenagem maior de raio R1 e frequência gira aqui, ó, no sentido horário com uma frequência F1, uma engrenagem menor de raio R2 que vai girar no sentido horário também, ok? Com uma frequência F2. Turma, o que eu preciso saber quando eu tenho esse tipo de transmissão de movimento? É simples. Tanto as engrenagens presas por correntes, quanto as engrenagens de dentes, ok? Elas vão estar ligadas nas suas extremidades. Se essa correia aqui, ó, está fazendo com que as engrenagens girem, então se eu considerar 2 pontos, ok? Em qualquer local dessa correia, que eu chamei aqui de ponto 1 e ponto 2, você concorda comigo que a velocidade neste ponto, ó, velocidade linear, ela é tangente, a velocidade neste ponto e a velocidade neste ponto vai ter que ser exatamente a mesma? Porque se essas velocidades nos pontos, na extremidade da engrenagem 1, na extremidade da engrenagem 2, que é exatamente onde faz a ligação com a correia, não for a mesma, vai ocorrer ali, ó, uma derrapagem. Ou seja, essa correia ela vai ficar derrapando, ela não vai girar a engrenagem de forma correta. Tudo bem? Então, turma, se essas velocidades lineares são iguais, eu posso então utilizar aquela relação que eu falei na aula, na lousa passada. Velocidade linear não é calculada, turma, como velocidade angular vezes o raio. Então, ó, V1, velocidade angular de 1 vezes o raio 1. V2, velocidade angular de 2 vezes o raio 2. Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha para determinar velocidade angular ou raio de qualquer uma dessas engrenagens. Mas, nós sabemos que a velocidade angular é 2πf, certo? Se eu substituir aqui, ó, por 2πf1 vezes R1, aqui 2πf2 vezes R2. Gente, eu não vou ter 2π dos dois lados? Corta. Tira os 2π. Corta. Então, o que vai sobrar para nós? Frequência de 1 vezes o raio 1 é igual a frequência de 2 vezes o raio 2. E nós temos uma equação produto,
onde eu relaciono frequência e raio. Vale lembrar, por ser um produto, frequência, ok? Frequência e raio são inversamente proporcionais. Tudo bem, galera? Bom, esses daqui são os exemplos mais práticos. Nas próximas aulas, eu volto a falar com vocês sobre movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Galera, um beijo e até mais. Tchau, tchau!